Vamos lá, questão 34 da prova da UERJ de 2023. Antes de eu resolver com você, se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo também, beleza? Ele fala o seguinte, ó, no gráfico a seguir está representada a variação da força elétrica de repulsão F entre duas partículas de cargas idênticas. Então você tem aí, ó, duas partículas de cargas idênticas dispostas em um mesmo meio, em função da distância d entre elas. A uma distância de 6 milímetros, nesse mesmo meio, a força elétrica de repulsão entre essas partículas em newtons é igual a quanto? Então, o primeiro ponto é a gente lembrar que a força elétrica entre duas partículas é calculada assim, né? Constante do meio, vezes a carga 1 em módulo, vezes a carga 2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Ele deu algumas coisas ali para que a gente pudesse descobrir essa constante, não vai precisar, mas dava para descobrir as cargas e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou lidar aqui sempre com a mesma carga, eu vou simplesmente ignorar essa parte das cargas nessa questão aqui, pode ser? Por quê? Porque como eu vou lidar sempre com as mesmas cargas, vai sempre aparecer essas mesmas coisas ali e eu vou sempre cortar, então não precisa você considerar as cargas porque vão ser sempre as mesmas. Eu estou pegando duas cargas iguais e eu estou afastando elas. As cargas não mudam, elas são constantes. Então não precisa você lidar com elas na relação. Pode, até pode, mas você vai só complicar a sua vida. Qual é o segundo passo? Descobrir qual é essa constante a partir dos dados do gráfico. Então eu vou colocar, por exemplo, poderia pegar outros sem problema nenhum, que o F é 36, não esquecendo a legenda aqui do gráfico. O F é 36 vezes 10 elevado a menos 5, enquanto a distância é 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo, então não precisa pôr, e dividir por 1 é a mesma coisa que nada. Então, ó, descobri a constante simplesmente substituindo um dos valores do gráfico. E eu peguei aquele ali porque o D é 1, vai facilitar as minhas contas. Então, essa é a constante aí do meio em que essas cargas estão inseridas. Beleza? Se eu tenho a constante do meio, e agora eu vou ter uma nova distância, que foi o que ele pediu, eu vou conseguir determinar a força. Então, ó, a força que ele me pediu vai ser assim, a constante, que é 36 vezes 10 elevado a menos 5, dividido pela distância. Não pode esquecer que a distância tem que estar em metros, né? Sistema Internacional de Unidades. Então, distância ao quadrado, eu vou colocar aqueles 6 milímetros, passo para metros, ou seja, multiplico por 10 elevado a menos 3. Se você preferir, pode dividir por 1000 também, dá na mesma. A continha vai ficar assim, ó. Embaixo, ao elevar aquele valor ao quadrado, 6 ao quadrado é 36. 10 elevado a menos 3 ao quadrado, eu vou multiplicar os expoentes. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, a minha força aqui vai ficar assim, ó. Essa parte aqui vai dar 1, né? Essa parte em roxo vai dar 1. E essa parte aqui que eu vou deixar em vermelho, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Toma muito cuidado com os sinais. Fica menos 5 menos 6. Marcos, por que fica assim? Porque esse menos é da propriedade e esse menos já estava lá no número. Então vai ficar que o meu F é igual a 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então eu não preciso pôr esse 1. E menos 5 menos 6 é o mesmo que menos 5 mais 6, que vai dar 1. Então 10 elevado a 1, que é 10 newtons. Beleza? Então era isso que a gente tinha que fazer na questão para marcar como certa a alternativa B de bola. Me conta aí, o que você achou dessa questãozinha aqui? Eu não achei difícil, mas também não achei tão simples. Talvez eu classificaria como média. Você concorda com isso ou não? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa questão e eu te vejo numa próxima. Até mais!